Fala galera, professor Geraldo Neto na área, mais uma vez aí dando continuidade ao nosso estudo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, perfeito? Essa daqui é a nossa Lei 13.146 de 2015, ó, chuchu pra gente aprender, beleza? Vamos aí, ó, destrinchar, vamos esmiuçar tudo que a gente vê nessa lei aí, para que você venha alcançar a sua aprovação, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, correto? Então vamos lá, olha só. Na aula passada a gente parou lá, terminando o artigo 3º, e agora a gente entra falando aqui da igualdade e não discriminação. Como é que o tio pede para você acompanhar? Sempre com os seus marca-textos na mão e uma canetinha para você ir fazendo as observações, ok? Vamos lá então, olha só. Artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Isso é óbvio, gente, da igualdade e da não discriminação. Eu vou tratar de forma igual. Não pode ter nenhuma discriminação em cima disso. Perfeito? Lembre-se disso daí sempre, tá? Isso daí é tranquilo. Parágrafo 1º. Considera-se discriminação em razão da deficiência. Agora vamos lá. O que eu quero que você preste atenção? Porque, dependendo de alguns comportamentos que você venha enxergar na pessoa, às vezes você pode até não acreditar que aquilo ali trata-se de uma discriminação, mas é. Então, a legislação, para evitar que a gente tenha esse conceito muito evasivo de discriminação, ela trouxe isso daí na própria letra fria da lei. Perfeito? Então, ó, considera-se discriminação em razão da deficiência, olha só, toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, ou seja, sendo a administração agindo, sendo até mesmo a administração ou particular agindo ou se omitindo. Então vamos lá, é toda distinção, restrição e exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, inclusive a recusa de adaptações razoáveis, ou seja, eu estou recusando adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Perfeito? Então, você percebeu aqui o que a legislação ela encara, ela aplica como discriminação? Tanto pode ser um ato, pode ser uma ação, como pode ser uma omissão, perfeito? Então, o que a gente vai fazer? Como isso daqui é muito importante para nós, eu vou fazer um fluxograma em cima disso daí, para poder a gente arrebentar na hora da prova, ok? Show de bola, vamos lá. Deixa só eu terminar aqui. As pessoas com deficiência não estão obrigadas à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Olha só, primeira coisa, o que seria uma ação afirmativa? Quando eu tenho uma cota para deficientes num concurso, aquilo ali é uma ação afirmativa. Quando eu tenho uma legislação que dá preferência ao atendimento numa determinada, por exemplo, no banco, numa instituição bancária, aquilo ali é uma ação afirmativa. E a pessoa com deficiência ela não é obrigada a gozar, a fruir aquela ação afirmativa. Se ela não quiser, ela não coloca. Eu mesmo tenho um amigo que ele possui uma determinada deficiência e ele não se inscreve em concurso público como deficiente. Isso daí é uma escolha dele, perfeito? Então não é obrigado a fruição dessas ações afirmativas. Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma e negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Beleza? Então eu vou fazer um mapinha desse parágrafo primeiro agora aqui pra gente, tá? Deixa eu limpar a tela aqui e a gente vai fazer isso, tá bom? Simples, eu não vou inventar nada aqui. Tem coisas que eu até posso criar um recurso mnemônico para poder facilitar vocês, mas eu aqui, a ideia é não criar nada. Eu vou colocar para você aqui o que fica mais fácil de você entender, tá bom? Então, olha só, primeira coisa, considera-se discriminação. Então, vamos botar aqui, o que seria a discriminação? Tá? Você viu que discriminação, ela em razão da deficiência, é toda forma de quê? Distinção, restrição ou exclusão. Então, a discriminação, ela pode ser toda distinção,
Beleza? Aqui, ó, é toda distinção, restrição ou exclusão. Restrição ou exclusão. Então vamos lá. Discriminação é toda distinção, restrição ou exclusão que seja numa ação ou numa omissão, ou seja ela por ação ou omissão, seja ela por ação ou omissão, ela tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício de direitos e liberdades fundamentais. Ou seja, ele tem seja por ação ou omissão, tem o propósito ou o efeito, ou seja, por ação ou omissão, tenha o propósito ou o efeito. O propósito ou o efeito de fazer o quê, gente? Olha só, propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular. Prejudicar, impedir ou anular. Propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular. Tem o propósito de prejudicar, impedir ou anular o quê? Direitos, aqui ó, exercício dos direitos e liberdades fundamentais. O exercício dos direitos e liberdades fundamentais. Então vamos lá, comigo agora. Olha só. Geraldo, qual seria o conceito de discriminação? Discriminação, ela seria o quê? Toda distinção, toda restrição ou toda exclusão, seja por ação ou omissão, com o propósito ou o efeito de fazer o quê, gente? De prejudicar, de impedir ou de anular o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. Perfeito? Então, a título de prova, o conceito de discriminação da pessoa com deficiência, a discriminação na Lei 13.146 é esse conceito aqui. Perfeito? Então, copia esse esqueminha aí do quadro, porque, de acordo com a lei, isso daí é que trata de discriminação. Ok? Perfeito? Então, esse daí é o conceito de discriminação. Foi? Sim ou não, gente? Tá? Agora, a gente viu lá no artigo 5º que ele diz exatamente assim, ó: a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Então, a gente faz o quê? Lá do artigo 5º, isso daqui é no parágrafo 3º, tá? Lá no artigo 5º ele fala, ó, a pessoa com deficiência será protegida, ou seja, então eu coloco aqui agora, ó, proteção da pessoa com deficiência. Beleza? Então... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor Geraldo Neto, professor top de linha aqui do Lá Concursos? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, porque nós temos o restante dessa aula e muito mais. Nós temos um curso completaço, super atualizado, detalhado, de direito das pessoas portadoras de deficiência, com o professor Geraldo Neto. Este nosso curso, nós temos a carga horária de 22 horas, custa apenas um investimento de R$ 40,
80 dias de acesso, que você pode acessar quantas vezes quiser, na hora que desejar. E nós temos aqui essas leis aqui que compõem, olha aí, professor Geraldo Neto na parada, né? Ó, a Lei 13.146, que é o Estatuto das Pessoas com Deficiência, a Lei 8.889, que trata aí da locomoção passe livre do transporte coletivo interestadual, o decreto que regulamenta, o símbolo das pessoas com símbolo da deficiência auditiva. Nós temos aí a Lei 10.098, que trata da acessibilidade, a 10.048, que trata da prioridade de atendimento, o Decreto 5.296, que vem regulamentar tanto a Lei 10.098 como a 10.048, e, para finalizar, a Lei 11.126, que trata do cão-guia, a 7.853, que trata da Coordenadoria Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, e, finalmente, a Convenção de Direitos Humanos de Nova York, o Decreto Legislativo 186, que trata das pessoas deficientes, portadores de deficiência. Ou seja, um curso completo, atualizado, do Lá Concurso, com o professor Geraldo Neto, por apenas R$ 40. Tudo bem, galera? Espero vocês. Detalhe, você quer o material de apoio dessa videoaula? Que, na verdade, a videoaula aí é uma pequena parte, uma demonstração para vocês conhecerem o professor e a qualidade dos nossos vídeos, né? Então, clique aqui embaixo, aqui no Lá Concurso, aqui no link aqui, que você pode fazer o download gratuitamente desta videoaula. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Fui. Tchau.